Meus amigos vão do A partir de agora, a Rede Brasil de televisão com a gente também. Obrigado aí pelo carinho, pela sua audiência. Obrigado por você estar acompanhando o nosso programa, você sintonizado, ligado aqui na nossa Rede Brasil de televisão, na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, na GDS TV Brasil, aqui nas nossas plataformas digitais. Obrigado pelo carinho, obrigado aí pela sua audiência. Nós vamos com você falar de cooperativismo aqui no nosso programa agora. Estamos recebendo uma fera aqui do cooperativismo. Ele está aqui para conversar com a gente, Dr. Pedro Scarpe Melhorim, presidente do sistema OCB aqui do Espírito Santo, e nós vamos falar, dentre outras coisas que nós vamos conversar no programa, nós vamos falar de um evento que vai acontecer amanhã, Dia de Cooperar. Esse evento vai acontecer aqui em Cachoeiro de Itapemirim, na Praça de Fátima, no centro de Cachoeiro. A vinda do Pedro aqui é para falar sobre este evento de amanhã, mas nós vamos falar de outras coisas, né? Vamos falar de cooperativismo, crescimento do cooperativismo que acontece não só no Espírito Santo, mas em todo o país. Vamos falar sobre isso a partir de agora. Pedro, que alegria, prazer grande receber você aqui no programa. Tudo bem? Prazer, Parraro, revê-lo depois de tanto tempo, né? Alegria grande. Conhecimento, né, antigo, nosso, envolve aí, né, comunidade, igreja, todos esses movimentos. Quanto tempo no cooperativismo? Desde que eu voltei para Cachoeiro, já ingressei na Unimed, né? Depois quem não sabe, é uma cooperativa, né, formada de médicos. Depois exerci diretoria, presidência da Unimed e desde 2017, presidente da Organização das Cooperativas, de todas as cooperativas do Espírito Santo. Quantas cooperativas tem no Espírito Santo hoje? Nós estamos em 115, em 7 ramos, Sim. Né? Agro, saúde, crédito, serviços, e infraestrutura, educacional, também muito interessante as cooperativas educacionais. E aí tem desde pequena, grande... Os mais variados, enormes. Vai de Celita, Unimed e vai aquela pequena também. Hoje a Natercoop, que é a maior agro, né? Santa Maria de Itibá, Unimed, Cicobi, Sicredi, Celita, até as bem pequenininhas do agro, as pequenas de transporte, educacionais, todas são muito importantes. Eu participei de muitos debates no rádio falando de cooperativismo com o Domingos, o pai da Camila Domingos, que trabalha na Gazeta, em Vitória. Nós debatemos muito e naquele momento o cooperativismo engatinhava no país. Mas ele era um grande defensor, ele falava muito do cooperativismo. E aí nós estamos vendo um crescimento desse segmento muito grande. Isso se dá, na sua avaliação, pelo entendimento das pessoas, que esse é um caminho em que o pequeno se torna forte, que tem uma rede de proteção. É por conta disso, por conta desse conhecimento? É isso? As pessoas tendo conhecimento, se envolvendo no cooperativismo, realmente se apaixonam. Primeiro, o cooperativismo é uma filosofia associativista. Então, as pessoas precisam ter a oportunidade que tem que trabalhar em sociedade. Né? O cooperativismo não cabe o individualismo. Então tem que haver esse dom de cooperação. Ele saber que ele tem que dar a parte dele, mas ele tem que ouvir o outro. Então E em muitos momentos as ideias dele são conflitantes. E nem sempre as propostas dele vão vencer. Exatamente. Por isso o cooperativismo e os dirigentes, 2 pontos. Tem que ter muito diálogo com todos os cooperados. E com pequenininho, como você falou, como muito grande. Todos esses têm a mesma possibilidade de voto nas assembleias. Tá? Não importa se ele é um pequeno produtor, se ele é um grande. Se ele é um médico que atende poucos clientes da Unimed ou se ele atende muito, que é o que tem a maior produção. Todos eles têm a mesma oportunidade de falar, de votar nas assembleias. De discutir, de falar. Então, eu digo que o cooperativismo é uma possibilidade altamente inclusiva. As pessoas, é um mecanismo inclusivo. O que você diria, por exemplo, para quem não
está num segmento, mas não entra numa cooperativa. O que você diria para essa pessoa? O que pode mudar na vida dela? Ele trabalhar isoladamente, seja qual for o ramo, comércio, indústria, produção, agro, profissional liberal, seja qual for o ramo, ele pode muito bem. Tem alguns que não se identificam com o cooperativismo, com trabalhar com sócios. Sim. Então, ele está muito bem, tal, consegue tocar a vida daquele jeito, ok. Mas se ele tem as dificuldades, se ele pensa em crescer, procure uma forma de se associar. Precisa ser o cooperativismo exatamente? Não. Porque eu estou te falando, o cooperativismo ele vai arrumar vários sócios. Então, ele tem que ter o respeito do limite dele. Tá? Tem que entender. E ali tem um estatuto que rege as normas, tem não é isso? Estatuto, tem conselhos, tem assembleia, tem conselho fiscal. É altamente regulado. O cooperativismo. Isso vai influenciar. Você falou aqui 3 vezes do agro. Por exemplo, lá no agro tem quem produz isso, quem produz aquilo, coisa diferente, tudo ligado ao agro. E isso vai ajudar ele, inclusive, na hora de vender o produto. Negociar. Esse é o principal. Não é isso? Esse é o principal. Ele não tem força. Sozinho ele não tem como poder de negociação. Juntou todo mundo na cooperativa. Opa, agora tem um grande volume. A cooperativa ela tem poder de negociação com conseguir crédito a juros baixos. Ele tem os insumos. A cooperativa consegue esses insumos de uma forma mais barata. Você vê aí, Celito, como tem a farmácia, tem os produtos agrícolas. Então, esse é o suporte que ele tem. Agora, ele tem que... Eu enfatizo isso, né? Ele tem que ter aquela filosofia que ele tem que trabalhar em sociedade. Tem que ter o respeito com o sócio dele. São sócios, não são donos. A Unimed, para a gente que está de fora, a impressão que a gente tem é que a Unimed hoje é uma cooperativa que, não vou dizer gigante, mas muito grande, cresceu muito. É grande. Ela como operadora, a nossa aqui da Sul Capixaba, e esse exemplo nacional, tá? Nossa, é um orgulho para Cachoeiro, para a região, tá? Muito bem administrada ao longo dos anos, desde a sua formação e crescendo. Eu me lembro um tempo atrás, eu não lembro quando, mas eu li alguma coisa que, inclusive, a Unimed aparecia como uma das melhores empresas para se trabalhar. Ao longo de vários anos. Não é isso? Pesquisa, você, SA, eu acho que esse é um grande sinal. Esse é um grande sinal. Quando eu fui presidente, esse era o meu maior orgulho, minha satisfação. Porque esse reconhecimento é pelos colaboradores. Não tem ação nenhuma nossa. Foi o clima organizacional, né? O trabalho ao longo dos anos, a possibilidade de crescimento. Essa pesquisa é feita com os colaboradores. Ainda continuamos, agora nós estamos em outra avaliadora, que é a GPTW, que é internacional, e também assim, sempre lá nas primeiras posições, melhores empresas. Do campo econômico, financeiro, nós temos os bancos, né? O Cicobi, as cooperativas de crédito. Cooperativa de crédito, isso aí. Cicobi, Sicredi. Isso, lá atrás, eu me lembro que as cooperativas, teve uma quebradeira de cooperativa, parece que... Por quê? Porque foi usada politicamente. Foi isso, né? Foi isso. Lá atrás, um ex-governador, então foi usado politicamente. É onde que o cooperativismo, ele pode apoiar um ou outro, mas ele não pode, ele é apolítico. Tá? Ele tem que trabalhar com o governo, tem que defender suas pautas, né? Mas não, tanto que quando tem candidato... O que não pode é fazer política partidária. Não, partidária não. Quando tem candidato, algum cooperado, ele pode se candidatar, sem problema. Tem vários, tal. Mas ele não pode exercer como dirigente ou conselheiro para se candidatar ou exercer o mandato. Continua como cooperado, óbvio. E hoje a mesma segurança que eu tenho... Aí, como você falou, desculpa, Parrado. Sim. Quando você falou do crédito, após isso, houve a regulamentação do sistema financeiro como um todo e também do cooperativa de crédito.
Então, hoje é extremamente regulado, tanto o crédito como o da saúde. Uhum. Então, assim, te dá muita segurança a cooperativa de crédito, tá? E está crescendo, assim, de uma forma exponencial, o cooperativismo de crédito. Uhum. E é muito bom, porque no final, o resultado... O que acontece com o resultado de um banco mercantil? Vai lá para os donos, seus acionistas. O cooperativo não. O resultado retorna aos cooperados, na proporção do que o cooperado negociou, transacionou com a cooperativa ao longo do ano. Eu fui lá no evento que você estava presente, o Rubens, lá do Cicobi Sul, lançava lá na Escola Polivalente Coronel Borges, Escola de Tempo Integral, a minha amiga Fernanda, lançava lá aquela cooperativa Mirim. Isso é muito importante porque a criança, o menino, o adolescente começa a compreender isso que você fala aqui desde lá de 17 anos, 16 anos, né? Aprende a cooperar desde cedo. Aprende a conversar com o colega. Olha, nós vamos fazer tal produto, ou tal ação, ou o que seja. Mas ele tem que ter o convencimento ali, primeiro da diretoria, que forma a diretoria também da Mirim, depois dos conselhos, e depois levar para a Assembleia, se é uma coisa mais impactante, importante. Né? Sim. As maiores ações, decisões do cooperativismo, ele obrigatoriamente tem que ir para a Assembleia. Nosso hospital, a construção do hospital foi para a Assembleia. Foi discutida, sim, várias vezes. E não foi uma Assembleia só, foram várias. Tá? E hoje está essa maravilha aí. Mas aquilo foi muito debatido com os cooperados. Foi muito debatido, não foi aceito a primeira vez, né? E esse é o legal do cooperativismo, não é uma decisão da diretoria, a diretoria estava certa de um caminho. Né? Os cooperados, não é bem esse. Voltamos, debatemos, trouxemos consultoria, coisa e tal, achamos o outro caminho, tá? E aí foi aprovação quase unânime. E hoje, olha que maravilha que tá. Então, esse é o bacana do cooperativismo. Ô Pedro, essa cooperativa Mirim, que eu gostei demais daquilo, porque eu acho que... quando você expandindo, e é um trabalho, quando você chega na criança do Cicobi, tá? Isso, apoio do Cicobi. Sim. Quando você chega lá no jovem, no adolescente, né, que é o preparo para lá na frente seja um cidadão melhor do que a nossa geração, por exemplo, em relação a tudo. Existe outras cooperativas Mirim no Espírito Santo? Existe, várias. Várias. Santa Maria de Jetibá, no norte. E o Cicobi está com um processo de apoio de expansão. Tá? Eu falo Cicobi porque é o principal apoiador e a gente tem que enfatizar isso, né? O Cicobi faz um trabalho também de educação financeira em escolas, maravilhoso. Olha que coisa fundamental. Aí, só para repetir, quantas cooperativas nós temos no Espírito Santo hoje? 115. 115. Aí a OCB organiza isso, é um conselho das cooperativas. É organização e sindicato patronal também, funciona das duas maneiras. O sindicato patronal é um apêndice menor. Sim. É organização para defender os interesses políticos, organização para alguma ação no Poder Judiciário, vai defender. As leis, e criam-se muitas leis que envolvem cooperativismo. Sim. Então, vai lá debater com os deputados, senadores, com as secretarias, com os ministérios. Por que isso, por que aquilo? Entendi. Tal. A gente tem todo um corpo técnico envolvido nisso. Tá? A gente trabalha o crescimento e o desenvolvimento do cooperativismo. Nós temos o sistema S também, tá? Nós falamos aqui da questão do crescimento do cooperativismo no Espírito Santo. Isso se dá em nível nacional também? Dá em nível nacional, muito. O cooperativismo é muito forte, né, na região sul, né, centro-oeste, pouco menos no Nordeste e no Norte, mas crescendo muito também no Norte, na questão de extrativismo, tá? Mineradoras. São tantas as áreas possíveis, são todas, né? Passa as pessoas assim, vem cá, gente, vamos nos unir. Precisa de pelo menos 20, o agro é né? que lidera isso? O agro é o principal. É o principal, né? O agro, se você colocar em questões financeiras, é o crédito, saúde. Sim. Crédito e saúde. E depois vem o agro. Entendi. Eu vou puxar o intervalo comercial para a gente falar do evento de amanhã, que vai acontecer em Cachoeiro. Dia de Cooperar, Praça de Fátima. Nós vamos falar desse evento já depois do intervalo comercial. Segura aí que eu volto já, rapidinho. Vamos seguindo com o nosso programa aqui na nossa Rede Brasil de televisão, Rádio Mania FM, GDS Web Rádio Brasil. Estamos aqui também
na GDS TV Brasil, nas nossas plataformas digitais. Que alegria grande chegar na sua casa hoje conversando com Pedro Scarpe, falando de cooperativismo. Vamos falar agora, a partir de agora, Dia de Cooperar, evento que vai acontecer na Praça de Fátima, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, no oferecimento de Cofril, sabor a toda prova, a melhor linguiça para o seu churrasco é da Cofril, temperada, suculenta, gostosa, é a melhor do Brasil, gente, feita com carnes nobres, feita com pura carne de pernil, uma delícia. Tem aquelas marcas que depois de assada fica ressecada, a linguiça da Cofril não, ela chega com aquela suculência, com aquele sabor que só ela tem. Aí é só preparar aquele arroz temperado com bastante alho, feijão tropeiro, você vai preparar aquele vinagrete, farofa, cerveja gelada e linguiça Cofril, a melhor do Brasil. Aí seu churrasco está completo, é só reunir a família, chamar os amigos para aquele bate-papo, saboreando o melhor do churrasco. Leve para casa Cofril, Cofril, sabor a toda a prova. Lembrando que os produtos você encontra em todo o estado do Espírito Santo. Aqui você encontra no supermercado, nas padarias, nas mercearias, nos açougues. Leve para casa Cofril, Cofril, sabor a toda a prova. Pedro Scarpe, nosso convidado. Vamos falar desse Dia de Cooperar que vai acontecer amanhã, de 8 ao meio-dia, na Praça de Fátima. Que evento é esse? Esse é um evento muito bacana. A gente chama de dia de celebrar, né? Celebração. Dia 6 de cooperar, mas é celebração. O Parraro, o cooperativismo, ele tem os princípios fundamentais mundiais. São 7 princípios, tá? Isso com seus valores. Os princípios, o 7º é procurar preocupação com a comunidade onde a cooperativa está inserida. Sim. Tá? Tem que fazer ações para o desenvolvimento dessa comunidade. Afinal, a comunidade é que gera os ganhos da cooperativa. Sim. Todas as cooperativas, você procurar, né, do Espírito Santo, ela faz alguma ação ao longo do ano. Sim. Vou dar 2 exemplos. O Cicobi, ele faz ação, essas ações nas escolas, ele faz ação no Vilagindo, tá? Trabalho sensacional de esporte, educacional, muitos outros. A Unimed... Lá no Vilagindo, inclusive é um trabalho permanente, né? Permanente, exatamente. É isso que eu quero chegar no dia 6. Sim. A Unimed, ela tem o brechó solidário, que proporciona ganhos financeiros para que ela consiga óculos para crianças de escolas públicas, trabalho também ao longo do ano. É um trabalho de responsabilidade social. E o que o cooperativismo fez? Isso começou lá em Minas Gerais em 2009, depois expandiu para todo o Brasil e todo o mundo. Isso saiu de Minas Gerais para o mundo, a comemoração do dia C. Aproveitou-se o primeiro sábado de julho, que é o Dia Internacional do Cooperativismo, para fazer o dia C, o dia de celebrar, o dia de... E como que nós celebramos o cooperativismo? Fazendo alguma ação para a comunidade, ação social. Então, criou-se isso e várias cidades, nas capitais sem dúvida, mas em várias cidades, então, as cooperativas se unem. Esse é outro princípio, um desses 7, que é a intercooperação. Ela se une para proporcionar à sociedade, né, serviços gerais que a gente vai falando aqui ao longo disso. Aqui é o segundo sábado. Por quê? Nós fizemos semana passada, para não conflitar e pegar toda a equipe da OCB, não se dividir, nós fizemos em Vitória, uma grande ação lá em Vila Velha. Eu estive lá, muito bacana. E por conta também da festa de Cachoeiro, né? Essa empresa, o pessoal viajar, coisa e tal, e as próprias cooperativas, por que não no segundo? Então, por isso que vai ser no segundo, mas marca o Dia Internacional do Cooperativismo e há muitos anos, há mais de 10 anos, que nós celebramos esse dia com o dia C. Vamos falar do que vai acontecer amanhã? Espera só um pouquinho, deixa eu falar do Hospital Evangélico de Cachoeiro, que trabalha sempre pela valorização da vida, tecnologia de ponta, aquele atendimento humanizado que você e sua família recebem no Hospital Evangélico. Pronto atendimento que atende a particulares e conveniados, atende você de 7 da manhã às 10 da noite, na rua Anacleto Ramos, bairro Ferroviário, em Cachoeiro. Vou passar para você aqui o telefone geral do Hospital Evangélico, porque
porque aí você vai fazer o que você precisar no hospital, você vai fazer contato através desse telefone, qualquer que seja, vai fazer exames, uma consulta, você precisa saber como é que está um paciente que está internado lá, o telefone é o 3526-6166, o telefone geral do Hospital Evangélico, ligou, vai cair na telefonista, ela vai te atender com carinho, vai aquele atendimento humanizado e vai passar você para o setor que você precisa falar. 3526-6166 é o telefone do Hospital Evangélico de Cachoeiro. Trabalha sempre pela valorização da vida. Ô Pedro, e aí? O que vai acontecer amanhã, então, nesse dia de cooperar? Antes de falar do que vai acontecer, eu estou falando aqui muito de Cicobi e Unimed, até por conta das maiores, mas lembrar que amanhã teremos também a ação da Celita, a Cooperativa Serrana de Transporte, ali na União. Cicobi, temos Cred Rocha, Cicobi Sul, Cicobi Unisudeste, o Cicred União, né? A Unimed, a Unodonto. Setor financeiro, todo mundo está lá. Assim, apoia muito essa ação. A Unodonto e Uzimed. A Uzimed, a farmácia, é uma cooperativa, tá? De consumo. Ah, é? É uma cooperativa de consumo. Interessante, né? Então você vê que pode estar em todos os ramos. Então a gente teremos muitas ações. Ações na área de saúde, Unodonto com orientação, glicemia, as outras, Unimed, a prefeitura com glicemia, medida de pressão arterial, orientação médica, orientação educacional, vacinação, vacinação humana e também de animais, tá? A prefeitura vai estar lá com isso, orientação financeira eu já falei. Vai ter, obviamente, corte de cabelo, que a população gosta muito, é muito interessante, tá? Um grupo grande lá. Vai ter a apresentação de teatro, né? Também esse lado lúdico. E também, obviamente, tem um picolé, um cachorro quente, uma poca. Tem que ter também. A ideia, a proposta é vai ter atender cine, a comunidade mesmo. Vai ter o cine, vai ter o CAD único. Então, também serviços para atendimento à população. É aberto para todo mundo? É aberto para todo mundo. E não precisa pegar uma ficha, não. Chega lá na hora e vai ser atendido. Tem um controle interno, tem um controle na entrada, né? Ah, tá. Tem um limite, né? Entendi. É um horário, né, de 8 às 12, né? Sim. Então tem um bloquinho lá com os tickets e aí a pessoa vai rodando as tendas, as barracas para ver e usufruindo ali dos serviços. Ok, então amanhã de 8... É claro, né? O chegar antes, né? Chegar meio-dia, provavelmente, aí não vai ter mais, né? Sim. Deixa eu falar aqui do café Sossego, que é puro das montanhas do Espírito Santo, selecionado da mão arábica, não tem conservante. O café Sossego é o puro arábica, que aqui das montanhas do Espírito Santo é um café especial, o café Sossego. Na hora que vão colher, colhe somente os grãos maduros, porque tem café aí que na hora da panha, quem já viu panhar café sabe como é que é, né? A hora que arrasta aquele ramo do café, vem o seco, o verde, o maduro, tudo junto. Claro que isso vai influenciar lá no sabor do café, lá na reta final, na hora do consumo, vai influenciar. O café Sossego não. A hora que colhe somente os grãos maduros, por isso o sabor é diferenciado. É café especial de verdade. Não leva nenhum conservante, não tem nenhum conservante. O café Sossego que você encontra aqui no Espírito Santo. Café Sossego com a gente também no programa. É um evento, Pedro, para criançada também, para se divertir também. O pai vai lá fazer algum serviço, leva o filho e você vai se divertir. Tem as brincadeiras, tem a educação também para as crianças, tá? Tem esse lado, né? Tem ela usufruir lá de alguns alimentos, né? Então, tem as brincadeiras, tá? É para a família. Bacana. Amanhã, gente, sábado, de 8 ao meio-dia, Praça de Fátima, Avenida Beira Rio, aqui em Cachoeiro. Qual o segmento da sociedade aí que ainda não formou uma cooperativa que você fala, por que não está? Deveria estar. Você, assim, com o seu conhecimento, com a sua experiência, você olha e tem esse sentimento. Cuidadoras. Cuidadoras merecem uma cooperativa. Você vê, toda família tem alguém que precisa da cuidadora. E como é difícil você conseguir, né, alguém, a seleção dessa pessoa, às vezes é conhecimento de um de outro. Alguém indicando, verdade. Então, e elas também, eu falo elas porque a maioria realmente são mulheres, né? Tem homem também, né? Claro.
Imagina essas pessoas, a força que elas teriam, né? As possibilidades, né? De formar uma cooperativa e prestar esse serviço. Entendeu? Valorização delas, entendeu? Valorização, poderiam ter ganhos, né? Poderia ter um plano de saúde, poderiam ter outros. Então, a cooperativa almeja isso. Tá? Organiza a vida de um grupo, cooperativa, né? Para dar certo, para ser chamada de cooperativa, tem que proporcionar aos cooperados resultados financeiros e sociais. Sim. Tá? E hoje a gente atrela ao respeito ao meio ambiente. Tá? Também isso. Isso está no DNA do cooperativismo. Então, se tem resultado financeiro e não traz nada social para os cooperados, aí vamos dizer para as cuidadoras, não, está errado. Se tem social, mas dá prejuízo, é uma empresa, não pode dar prejuízo. Sim. Então, não vai dar certo. Tá? Então, e a OCB apoia isso. Ela treina, ela orienta. O setor doméstico, serviço doméstico, por exemplo, caberia numa cooperativa? Sim. Porque hoje, como você falou da questão do cuidador... Hoje qual o problema? É a CLT, essa Isso, a dificuldade que é. Por que não isso servir cooperativa? Isso suplanta isso totalmente. Hoje, o médico tem carteira assinada como médico, de maneira nenhuma. A forma de negociação é via cooperativa, é produção. Quem produz mais, recebe mais. Quem não produz, não recebe. É trabalho. Sim. E esse é o modelo, né? Esse é o modelo. É o agricultor, ele produziu, ele vai produzir. Isso é um emprego. Sim. Bem, acabamos aqui fechando nosso programa. Quero agradecer muito a sua vinda, uma alegria grande. Passamos aí meia hora aprendendo com você. Vamos marcar mais entrevista aqui para falar de cooperativismo, porque é sempre muito bom. À disposição. Obrigado, amigo. Obrigado. Sucesso para você. Vamos passar lá amanhã, de 8 ao meio-dia, na praça, para ver esse evento maravilhoso. Obrigado, Pedro. Aí pelo espaço, né? Obrigado, amigo. Vamos cooperar mais para um mundo melhor. Obrigado, Pedro. Turma, fechando o nosso programa aqui na Rede Brasil de Televisão, hein? De volta sempre 7h30 da noite na Rede Brasil de Televisão. Na nossa rede de rádio, na nossa GDS TV Brasil, nós estamos sempre de 8 às 10 da manhã. Beijo no seu coração, fique com Deus. Para você que está ligado aqui na nossa Rede Brasil, até amanhã, se Deus quiser.